Estamos aí de volta então, pessoal. Boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo, né? Enfim, o foco nosso é o Senai, então a gente está aí na nossa aula de modelagem de sistemas. Eu intitulo sempre com meus números lá, então a gente está na MDS 05, certo? Que é a nossa aula de hoje. Então a nossa aula de hoje vai além lá da resposta do questionário da lista de exercícios anterior, que falava sobre software, modelagem, modelos de processo de desenvolvimento de software, né? Um pouco sobre teoria ali de engenharia de software também, certo? Agora a gente parte então para nossas ferramentas. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, sobre as ferramentas lá que a gente utiliza no modelo de processo de desenvolvimento, mas também é um item importante aí para a gente dar continuidade então às nossas aulas. Então vamos dar uma olhada. Eu preparei alguns slides, algumas telas que a gente possa estar conversando sobre isso. Então aqui nosso padrãozinho, então tem ali nossos contatos, certo? E é sempre importante reforçar isso. Qualquer dúvida ou sugestão ou melhoria ou crítica, a gente está sempre aberto, pode mandar e-mail ali para a gente comunicando sobre isso. Bom, sobre as ferramentas, a gente então tem que as ferramentas aliadas ao modelo de processo de desenvolvimento ou no que a gente utiliza nesse meio de programação e de engenharia de software, né? São as ferramentas CASE, Computer Aided Software Engineer. É uma classificação que abrange todas as ferramentas baseadas em computadores que auxiliam atividades de engenharia de software, desde análise de requisitos, modelagem até programação e testes. Então, passando por todos os processos, né? Todas as atividades, então, compõem ali os processos. Faz uma análise estruturada, faz análise essencial ou orientada a objetos. São ferramentas de banco de dados e de linguagem de programação também estão incluídas. Só pegando aqui o marcador para a gente então estar acompanhando e fazendo de uma forma mais certa. Então, assim, as ferramentas CASE, assim, intituladas, se vocês pesquisarem ali em bibliografias, vocês vão encontrar então essa definição, né? Que são essas ferramentas que vão auxiliar nas atividades da engenharia de software, certo? É o que a gente está vendo aqui. O que mais que eu tenho sobre as ferramentas CASE? São software, então são aplicações que possuem funcionalidades para criar diagramas facilmente e já gerar o código equivalente. Por exemplo, SQL para criação de tabelas, chaves e relacionamentos, né? A gente pode ter ali então SQL Server, Oracle SQL Developer, MySQL Workbench, Axer DB Designer. Então, dentre as ferramentas que a gente tem intituladas como Case, a gente também tem as ferramentas Case vinculadas a SQL, a banco de dados, né? É fácil a gente enxergar que é muito mais fácil a gente estar desenhando os diagramas numa ferramenta dessa, para depois então estar utilizando os códigos que ela gerou, né? Então facilita bastante o nosso dia a dia esse tipo de situação. A gente tem também ferramentas para modelar os próprios diagramas de UML, certo? Então as ferramentas estão ali, StarUML, Asta, RWin, certo? São algumas das ferramentas. São exemplos. As ferramentas CASE, então, permitem a criação de diagramas de forma simples, em um ambiente de fácil utilização e com recursos para incluir as principais regras de composição dos diagramas. Por exemplo, tendo lá já os desenhos pré-prontos de decisão. Por exemplo, no diagrama de atividades onde eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso separar por raias, né, que também é importante, né? Cada raia vai ser de um usuário ou de diversos usuários. Não, eu posso definir tudo isso em diagramas.
e isso facilmente convertido, por exemplo, em algum código. Se eu pegar lá um diagrama de classes, onde eu vou ter todos os atributos, todos os, de repente, métodos, e isso vai se converter em código. Então, isso facilita bastante o nosso dia a dia. Se a gente pesquisar então uma classificação dessas ferramentas case, a gente vai ter lá uma classificação bastante grande. Controle de versão é uma delas, né? Onde eu vou ter os sistemas que vão fazer esse controle de versão, por exemplo, o Git, que é bem usado pela galera, né? Então, Subversion, né? Quem pode utilizar também o CVS. Então, tem algumas ferramentas bem conhecidas e outras ali. Posso ter ferramenta para gerenciar projeto. Microsoft Project, bem conhecido, só que uma ferramenta cara, né? Paga. Tem uma ferramenta .project. De repente, a gente pode até dar uma olhada nessa ferramenta mais tarde. Ferramenta gratuita que faz todo esse gerenciamento de projetos, gerenciamento de cursos humanos, de atividades, tarefas, né? É bem interessante. Ferramentas de edição, JBuilder, Wiki, OpenOffice, Word, Microsoft Word, NetBeans, Asta. E de edição tem diversas, né? Eu posso usar até lá, de repente, um que não está aqui listado, mas um Visio, vai fazer bem parecido com Asta, vai fazer uma edição de imagens lá, tal, fazendo diagramas. Depende da ferramenta, tem o seu custo, tem os seus benefícios, então você tem que escolher de alguma forma isso. Ferramentas de prototipagem, Adobe PageMaker, NetBeans faz, AutoBuilder, Delphi, Visual Basic, Lazarus, então tem diversas ferramentas que nem eu conheço às vezes, mas que estão aí. Se a gente pesquisar lá na Wiki, a gente vai encontrar também essa classificação, até mais aberto ainda, com variado hall de ferramentas. Qual o objetivo então das ferramentas case? Melhorar, né, objetivo, melhoria da qualidade do software, aumento da produtividade. Opa, aqui é legal para a gente, né? Ter uma qualidade com boa produtividade no software. Vantagem disso: qualidade no produto final, produtividade. Agilizar o tempo para tomada de decisão. Opa, aqui é errado. Aqui, né? Então, menor quantidade de código de programação, melhoria e redução de custos, agilidade no retrabalho, maior facilidade para desenvolvimento. Então, são N as vantagens de eu utilizar uma ferramenta que vai me ajudar a modelar e entender meu software, né? E que vai acabar acarretando em menos retrabalho lá no fim. Se eu modelo bem no início, conforme os meus requisitos, as minhas funcionalidades que eu quero que o cliente está me definindo, melhor eu vou ter uma comunicação com a equipe, né? E todo o processo vai ser mais ágil, né? Vai gerar uma menor quantidade de código, por exemplo, né? Porque eu conheço bem o que o software vai ter que fazer para mim. Desvantagens. Bom, também eu tenho desvantagem de utilizar uma ferramenta case. Nem está listado aqui, mas eu poderia listar a própria questão de custo da ferramenta, né? Então, a ferramenta às vezes sai cara, né? Será que vale a pena comprar uma ferramenta? Tem questão de incompatibilidade de ferramentas. Eu posso querer integrar um NetBeans com um Git. Será que é possível? Git com NetBeans vai, funciona. Tá, Eclipse com Git, vai também, funciona. Mas, de repente, eu posso ter algumas ferramentas que não vão se comunicar, né? E isso, às vezes, é prejudicial. Por isso, uma boa escolha de uma ferramenta sempre é interessante. Formação para utilização. Opa, estou aqui pensando em treinamento. Será que aquela ferramenta é tão difícil de usar que eu preciso dar um treinamento para o usuário? Eu preciso ter todo um manual, então posso perder bastante tempo com aquela ferramenta só entendendo como ela funciona. Às vezes pode ser prejudicial, né? Dependendo do tamanho do projeto, não. É importante para mim. Vai demorar 5 dias para o cara entender, mas ele vai usar depois, que vai me dar um ganho enorme nisso. Então, tudo bem, mas pode ser um problema. Então, poderia ser uma desvantagem.
Aqui eu trouxe para mostrar para vocês que as normas ISO também estão atentas a essas ferramentas case. Essa norma em específico, a 14.102, ela trata sobre a seleção e avaliação dessas ferramentas. Então, eu vou ter ali um hall de características, de repente, alguma forma que eu vou selecionar e avaliar essas ferramentas. Então, essa norma trata da seleção e avaliação de ferramentas case e cobre parcial ou todo o ciclo de vida da engenharia de software. Estabelece processos e atividades a serem aplicadas na avaliação de ferramentas e na seleção da ferramenta mais apropriada dentre diversas candidatas. Esses processos são genéricos e as organizações devem adaptá-los de acordo com as suas necessidades. Então, a norma sempre faz isso, né? Ela dá um norte. E eu, conforme a minha necessidade, eu vou adequando e vou usando o que é importante para mim na norma. Aqui eu trouxe algumas telas que vão mostrar algumas dessas ferramentas que eu citei, que eu acho importantes, né? Então eu tenho aqui uma primeira que seria uma tela de um ASTA, onde está mostrando ali um diagrama. Então é um diagrama de entidade e relacionamento, onde eu posso estar fazendo no ASTA, certo? ASTA está aqui, certo? Aqui é o meu diagrama então de entidade e relacionamento. Poderia fazer outros diagramas? Poderia fazer outros diagramas com ASTA. Veja que aqui temos as classes, praticamente, né? Customer, e aqui tem os seus atributos. Tem um relacionamento entre elas, tem outra classe, outros atributos, certo? E assim por diante. O que mais? Temos o MySQL Workbench, não sei se vocês usaram na aula de banco de dados, mas também posso modelar de uma certa forma a entidade de relacionamento também, mas isso mais voltado para banco, quando eu tenho aqui, por exemplo, a entidade de convidado, seus atributos, né, seu relacionamento e assim por diante, né, as outras entidades e outros relacionamentos, churrasco, usuário, então não está nem completo, mas é só um modelo para a gente apresentar aí. Oracle SQL Developer, que também faz isso, né? Então no seu padrão de Oracle, certo? Então vai também fazer entidade, relacionamento, e os atributos, tudo certinho. Tenho aqui um Microsoft Access, né? Também pode ser utilizado para modelar banco de dados onde tem entidades, atributos e relacionamentos, certo? Tenho aqui uma outra ferramenta, né? Visual Paradigm Enterprise Edition, né? Que faz também modelagem ali da mesma forma, né? Entidade, atributos e relacionamentos. Aquelas ferramentas, até se a gente pensar ali no ASTA, que é o que a gente vai utilizar ali, que de repente é importante a gente citar aqui, ela não faz só esse tipo de diagrama, né? Ela faz outros diagramas também, certo? Então, ela pode fazer um diagrama de classe, pode fazer um diagrama de atividade, N diagramas que são lá a nossa UML, né? Linguagem de modelagem unificada, elas são também feitas aqui nesse sistema que é o ASTA, certo? O que mais? Então voltamos lá. Prototipação, que também então é um tema das ferramentas case, certo? A prototipação do software. O objetivo da prototipação é permitir que os usuários finais ganhem experiência direta com a interface planejada. Então, sempre focando então para que o usuário tenha essa experiência mais direta, certo? Então, para que ele tenha aquela visão lá na frente do que a gente vai desenvolver. A maioria considera difícil pensar de uma maneira abstrata sobre uma interface de usuário. Às vezes, o desenvolvedor não gosta disso, né? De desenho. Um cara de design é melhor nisso. Mas muitas vezes o desenvolvedor tem que pensar assim, né? Ele tem que enxergar o que vai ser desenvolvido, né? Ele não é um cara de front, mas ele precisa observar como aquelas telas vão se relacionar. Então, às vezes é interessante ter um rabisco, alguma coisa que possa
prototipar. E essa visão para o usuário, essa experiência para o usuário é importante. Um protótipo pode ajudar na descoberta e validação de requisitos do sistema, né? Então, como eu disse, dependendo do modelo do processo é super importante, mas uma das formas de estar se validando, estar se mostrando aquilo, então ele está se refinando, sim, é importante. É o primeiro momento que na visão do usuário existe algo material em relação ao sistema, então para o usuário isso se torna muito atrativo, né? Ele vê não só um escrito, não só um documento ali com texto, mas ele vê algo mais palpável, né? Muitas vezes até como desvantagem da prototipação, o cara fala assim, não, ele gostou tanto daquele rabisco que eu fiz que eu mostrei uma coisa mais elaborada e ele quis que eu fizesse o rabisco, né? Implementasse aquele rabisco. Então, vê como traz vantagem, como o usuário gosta daquilo. A primeira coisa que ele viu foi o que ele gostou e não adianta tu fazer um design lá super avançado que ele gostou daquele bem simples, né? Então, isso pode até ser desvantagem na hora de mostrar para o usuário. Benefícios, então. Usabilidade aprimorada do sistema, então eu tenho uma visão disso, de usabilidade, né? Então, tenho aqui. Adequação maior dos sistemas às necessidades do usuário. Qualidade do projeto aprimorada. Facilidade de manutenção. Esforço no desenvolvimento é reduzido. Então, se eu tenho uma boa prototipação, eu vou ter tudo isso junto, composto, para que eu possa tocar meu projeto à frente com sucesso, com qualidade. Técnicas, então, de uma prototipação. São várias as formas que eu posso prototipar, né? Então, aqui eu trouxe algumas das técnicas que eu posso estar utilizando numa prototipação. Prototipação em papel é a mais simples, aquela em baixa fidelidade, manuscrito. Né? Então, aquela que eu vou realmente pegar meu caderno, meu papel e minha caneta e vou estar rabiscando. Prototipação com ferramenta, wireframe, é outro tipo também que eu posso fazer. Prototipação com ferramenta visual, eu posso querer fazer uma ferramenta já um pouco mais elaborada, mostrando o que eu vou utilizar dentro do meu sistema. Que numa forma lá de baixo nível ou de baixa fidelidade eu não consigo representar ou é mais difícil para mim. Prototipação interativa, onde eu posso ter até um GIF animado, uma coisa mais interativa mostrando para o cliente como vai funcionar o meu sistema, o meu aplicativo. Prototipação em papel, eu tenho um exemplo aqui então, aquele rabisco onde a pessoa pode ver a figurinha. Vou ter os nomes, descrições, como vai ser meu menu, o que eu vou ter ali no meu corpo, um vídeo, uns descritivos, umas fotos, outra caixa com um descritivo maior, outra caixa e assim por diante, né? Vê que aqui ele está até já mostrando, clicou aqui, vai para lá e tal, ele já tem até uma certa ainda iteração aqui, mas é um rabisco que a gente pode entender como o nosso sistema vai funcionar. Muito importante, uma baixa fidelidade do que o sistema vai me apresentar lá no fim. Pois eu tenho aqui um wireframe. Opa, o que é o wireframe? Professor, é também uma prototipagem, porque vê ali, banco do mundo, né? O que vai ter aqui em cima? Qual é o menu que vai funcionar? Né? Então vai ter todo aquele descritivo, uma forma mais simples. E também vai ter os seus hiperlinks, né? Esses hiperlinks onde vai mostrar, de repente, cliquei aqui, já alguma nova tela, que é um protótipo ainda, não é a minha programação. É apenas uma tela que vai me mostrar o que vai aparecer ali quando eu clicar ali. Nesse caso aqui é um filtro, então tá clicando em todos, vai aparecer todos. Vai clicar em Last Month, vai ser ordenado. Depois o programador vai pensar como vai fazer isso. Isso daqui o cara só fez lá uma tela, só um desenho. Então o wireframe é isso. Então já tem os links e esses links já me mostram o que vai abrir depois. Já encadeado, né? Diferente lá do papel que eu tenho que botar na sequência e não vai ter essa ligação com o outro. Protótipo visual. Visual já estou pensando, né? Então aqui visual.
utilizar de repente um Pencil, né? Esse Pencil já vai me trazer ali as possibilidades que eu tenho dentro do minha programação, por exemplo, um radio button, né? Como funciona isso? Tem outros modelos aqui de labels, button, radio, progresso. Então, eu quero utilizar um checkbox desse, um combo box. Então, para mostrar que dentro do meu sistema vai ter esse tipo de situação. Protótipo iterativo. Daí já é um design bem mais avançado, vai mostrar dentro, por exemplo, de um celular ou dentro de um relógio como está funcionando a minha programação. Então aqui, por exemplo, está mostrando a borboleta, depois que é uma tela de home, né? Depois vai mostrar uma ligação sendo atendida, como vai aparecer para o usuário, depois a ligação sendo atendida realmente. Então, só para mostrar esse iterativo e esse visual um pouco mais avançado para o usuário. Já considerando até onde ele vai suportar, onde ele vai trabalhar, certo? Como um celular, um computador ou um relógio. Alguns aspectos que a gente tem que considerar então: fluxo da informação, prever formatos de campos e ações diferentes para cada necessidade, por exemplo, combo box, checkbox, radio button, place order, edit, calendário, botões, ícones. Então, toda essa formatação para a gente é importante a gente pensar e representar para poder mostrar um protótipo mais junto da realidade do cliente. Algumas ferramentas, então, para prototipação. Aqui eu tenho ferramentas pagas, ferramentas web, ferramentas gratuitas por algum tempo, mas são diversas opções aí que a gente tem. UXPin, Balsamiq, Mockups, Proto.io, Pencil, Axure, StartUp, Adobe XD, Draw.io, Figma, Paint. Até o Paint eu posso produzir. Sim, até o Paint eu posso produzir. Aqui alguns links de algumas ferramentas que às vezes tem disponível aí na internet, às vezes free por um tempo, às vezes free sempre, e com algumas restrições, enfim, mas que são importantes para a gente dar uma olhada. Então, qual é a ideia, né? Terminando isso, a gente vai ter mais um fórum. A ideia é que vocês explorem algum desses links aí que eu passei, né? Quem nunca usou vai dar uma olhada nisso, né? Vai dar uma olhada nessas ferramentas, tentar fazer uma telinha lá, exemplo, e ver qual é a dificuldade, como é que funciona. Daí eu vou ter então um fórum de debate lá sobre dúvidas e sobre as ferramentas que vocês deram uma olhada, para então a gente debater sobre esses pontos, né? Lá tem algumas questões que vão ajudar vocês a responder lá, mas eu quero então que nesse momento vocês abram esse site, dêem uma olhada nessas ferramentas. Quem não tiver disponível para abrir na internet pode fazer num outro momento, mas depois lá entrar no fórum e fazer esse debate, então responder aquelas questões de uma forma individual para que a gente tenha todo mundo o mesmo nível de conhecimento. Beleza, pessoal? Obrigado, então. A gente se encontra então lá no Class dentro do debate, beleza, pessoal? Um abraço.